Olá, paz e bem a você que está sintonizado nas redes sociais, nas plataformas digitais da província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Você, com a gente, está fazendo um itinerário e te convido para mais um episódio do nosso podcast Ciranda Franciscana. Folheando o documento base da campanha da fraternidade, nós já conseguimos ver a realidade que se encontra o tema da amizade social no nosso meio hoje. Já conseguimos iluminar esta realidade com a palavra de Deus, com o documento do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que é um dos norteadores desta campanha da fraternidade. E hoje você é convidado comigo a arregaçar as mangas e vamos para o agir. Vamos fazer com que todo este texto, toda essa reflexão vire gesto, se torne gesto concreto. Vamos lá? Vamos para mais um episódio do nosso podcast Ciranda Franciscana, dar as mãos e receber os nossos irmãos e irmãs. Chega ao terceiro ponto, a terceira parte do capítulo do texto base, e vai se falar sobre a ideia de alargar o espaço da tenda. O que seria isso? O que seria essa imagem? E como ela pode contribuir para essa reflexão sobre o agir da campanha da fraternidade? A imagem do alargar a tenda é do capítulo 54 do profeta Isaías. Uma palavra muito bonita e profética que Isaías profere em nome de Deus. Alarga o espaço da sua tenda, estende as lonas, estica as cordas, finca bem as estacas e não se preocupe, você não vai se envergonhar, porque os povos das cidades virão se abrigar diante da sua tenda. É exatamente isso. O ver nos apresentou um processo de fechamento. Aliás, o primeiro capítulo da Fratelli Tutti tem justamente esse título: As sombras de um mundo fechado. O que adoece a nossa sociedade é a sua tendência de ensimesmamento, de fechar-se em si mesma. Então, à luz da palavra de Deus que nos convida a inverter a lógica, qual é o caminho? É alargar, não fechar-se, mas abrir-se, estender a tenda, estender as nossas asas, estender a nossa possibilidade de dar guarida, de dar segurança a quem está fora dos nossos muros, a quem está fora, como diz o Papa também na Fratelli Tutti, dos nossos círculos de afetos, preferências e gostos. Ir além, alargar, ampliar. E aí o texto base nos propõe alargar a tenda pessoal, alargar a tenda comunitária e alargar a tenda social. Alargar a tenda pessoal por quê? Porque nós precisamos acolher o outro em nós. A palavra acolher tem um sentido muito bonito, que é hospedar o outro dentro de nós. Só que se nós estamos cheios de nós mesmos, não cabe o outro dentro de nós. Então, para que o outro caiba, nós precisamos alargar o nosso coração, alargar o nosso círculo de relações, alargar a possibilidade de que outros que não se encaixam nos nossos gostos, que não se encaixam nos nossos afetos, que não se encaixam nas nossas preferências, possam habitar-nos, possam hospedar-se em nós. Depois, ampliar a tenda da comunidade. Nossas comunidades sofrem o mesmo fechamento. Quantas pessoas nos dizem, imagino que o Frei também escute isso, eu não posso deixar a coordenação porque não tem ninguém que pegue. Por que não tem ninguém que pegue? Por que as nossas comunidades não formam novas lideranças? Porque estão se fechando. Nós queremos pessoas perfeitas, nós queremos pessoas convertidas, nós queremos pessoas
sem piercing, sem tatuagem, sem vícios, sem defeitos e sem pecados. Fechamos-nos em nós mesmos, porque nós nos tornamos a medida das pessoas que vêm e nós queremos que elas sejam como nós, e elas não podem ser como nós. Elas precisam ser acolhidas para se tornarem como Deus as quer. Nós não somos medida de nada. Então precisamos ampliar a tenda da comunidade. Precisamos alargar, abrir as portas, deixar de pedágio. O Papa Francisco uma vez disse isso, né? Nós não podemos ser pedágios para Deus. Nós devemos elevar as pessoas para Deus. Mas quando nós nos fechamos em nós mesmos, nos tornamos pedágios. E por fim, alargar o espaço da sociedade. Por que a nossa sociedade gera uma multidão de excluídos? Porque a sua tenda está pequena. Quando a tenda é grande, ninguém fica para fora. Então vamos ampliar a tenda da sociedade, para que todos sejam incluídos. Excluir, eliminar, é a lógica fratricida de Caim. A nossa lógica é resgatar, incluir, trazer para dentro. Para isso nós precisamos de uma tenda enorme, alargada. Agora, a mim me toca profundamente quando o profeta Isaías diz: faça isso e não se preocupe que você não vai se envergonhar e não vai se enrubescer, não vai ficar com a bochecha vermelha, né? Porque as pessoas virão das cidades habitar a sua tenda. Ao mesmo tempo que o profeta manda alargar a tenda, ele nos dá a promessa, a certeza de que nós não nos envergonharemos. O padre, inclusive, eu acho que o texto base ele dá detalhes sobre esta tenda, no sentido de o que significa a corda, o que significa estar fincado no chão. O senhor poderia falar para a gente mais um pouquinho desses significados da imagem da tenda em si e o que ela ajuda a gente nessa reflexão sobre essa parte do texto? Alargar a tenda é alargar a lona, né? E a lona é a nossa capacidade de proteger. Né? Até onde nós conseguimos proteger a criação, proteger o ser humano? Até onde a gente chega? Se eu tenho um guarda-chuva, eu protejo a mim mesmo. Se eu tenho uma tenda de praia, eu protejo umas 10 pessoas. Mas se eu tenho uma lona de circo, eu protejo um bom grupo de pessoas. Então, a lona é essa capacidade de proteger quem se abriga junto de nós. As cordas são aquilo que dá segurança à lona. Não adianta a gente ter uma lona de circo e querer segurá-la no guarda-chuva. O guarda-chuva não vai aguentar essa lona de circo, não é verdade? Então, se eu tenho uma lona de circo, eu preciso ter cordas muito bem esticadas, para que elas deem segurança, para que elas firmem a lona, para que o vento não leve a lona. Então, nós precisamos ter segurança daquilo que nós estamos fazendo. E aonde é que está a nossa segurança? Nas estacas. As estacas bem fincadas esticam a corda e dão segurança à lona. A corda, ela nunca vai estar segura se ela estiver presa de um lado só. Então aqui nós lembramos a dinâmica da igreja. A igreja está presa no passado pela tradição, mas ela está presa no futuro pela escatologia. O que nos anima é o futuro. Nós trazemos o passado, a sagrada tradição, com T maiúsculo, porque estamos fincados lá na comunidade apostólica. Estamos fincados na fé de Pedro e Paulo e de todos os outros apóstolos. Uma ponta está ali, bem fincada, mas a outra ponta está no céu. A outra ponta está no fim. A outra ponta está na consumação da história. A escatologia, essa palavra difícil que quer dizer a teologia do fim dos tempos, é a nossa outra ponta. Uma igreja, o Papa Francisco já disse isso também, uma igreja que fique só presa no passado
não é uma igreja, é um museu. A nossa tensão é para o futuro. O que nós queremos é o céu. E é para lá que nós temos que levar a humanidade. Então, cordas presas na tradição e na escatologia, no passado e no futuro, e estacas bem fincadas. As estacas se fincam na sagrada tradição, na sagrada escritura e no magistério. São as 3 estacas que nós católicos mantemos firmes no chão. E se a gente tem as estacas bem fincadas e as cordas bem esticadas, não precisamos ter medo. Coloquemos dentro da nossa tenda todas as pessoas que vierem. Padre, mas esse é muçulmano, seja bem-vindo. Padre, mas esse é judeu, seja bem-vindo. Padre, mas esse é espírita, seja bem-vindo. Esse é do candomblé, da Umbanda, seja bem-vindo. Padre, mas isso não vai pôr em risco a minha fé? Só se as estacas não estiverem bem fincadas. Tendo as estacas bem fincadas, numa catequese profunda, numa compreensão fiel à igreja, da palavra, da tradição e do magistério, não tem perigo nenhum. É Deus quem dá segurança a essa tenda. Ô, padre, tem algo ainda mais interessante que eu acredito, não sei se é isso mesmo a proposta, a ideia, mas porque se a gente vai pegar esses textos, né, literalmente, na questão histórica desses textos do profeta Isaías, a gente lembra de um povo que era nômade, que vivia com suas tendas se deslocando para um lugar e outro, e em vários lugares eles teriam que fazer todo esse processo de fincar as estacas, enfim, né? E uma parte do texto vai dizer que, estando fincados, né, nesses fundamentos da fé que não mudam, né, mas eles podem ser deslocados e colocados em terrenos sempre novos, de modo que a tenda possa acompanhar o povo que caminha ao longo da história. Então, essa parte é interessante, porque a gente vê a imagem da tenda fincada, mas ao mesmo tempo uma tenda que vai para outros terrenos, né, acompanha o seu povo, o povo que está a caminho, né? Interessante essa imagem. Sem dúvida alguma, né? A nossa compreensão de tradição, muitas vezes, ela é defeituosa. Uma peça de nós museu, entendemos... né? Oi? Uma peça de museu, como se fosse. Pois é. Nós entendemos tradição como aquele baú velho. Eu me lembro, na minha infância, nós chamávamos um jacá. Não sei se essa palavra ecoa por aí, mas um baúzão enorme, velho, que a gente até sentava em cima na sacristia. E dentro daquele baú estavam as coisas mais antigas da nossa capela, da nossa igreja, né? Então, às vezes, nós entendemos tradição assim. E tradição não é isso. O que a igreja chama de tradição é justamente a capacidade de receptio e transmissio, né? De recepção e de transmissão da fé. O que a igreja chama de tradição é o movimento que nós temos no coração, de sístole e diástole, né? O coração se encolhe e se estica. Ele recebe e ele impulsiona o sangue para o resto do corpo. A tradição é o coração da igreja, né? Se a tradição se petrifica, a igreja morre, né? Porque a tradição precisa receber e lançar o sangue para as veias da igreja. É esse o movimento que nós devemos fazer e compreendê-lo assim na igreja. Paz e bem, sou Frei Olávio Dotto, franciscano da província de São Francisco de Assis, lá no Rio Grande do Sul, e estou na assessoria da Comissão Episcopal para Ação Sócio-Transformadora, na CNBB, essa comissão que acompanha a dinâmica de todas as pastorais sociais, desde o ano de 2016. Uma alegria de poder estar com vocês nesse momento, compartilhando, então, o agir da campanha da fraternidade. Antes de entrar exatamente no agir, eu só queria pegar o fio, porque eu acho que a grande motivação que a campanha nos faz com esse tema da amizade social é a gente tentar, né? Eu digo tentar, porque é um exercício, é um desafio. Aquilo que o texto coloca de a gente superar o que nós vivemos hoje na sociedade é a alterofobia. Né? Aquela pergunta que está lá no Caim e Abel: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Né? Superar essa síndrome de Caim que a gente diz.
Uhum. O medo de a gente se envolver com a outra pessoa, de se aproximar, de dialogar. A campanha, ela quer fazer esse caminho, no sentido, primeiro, nós nos desarmarmos de a gente olhar o outro, não como um inimigo, mas alguém como o irmão. Mesmo que a pessoa pense diferente, mas o diferente sempre tem algo a acrescentar na nossa vida, em termos de crescimento, em termos de conhecimento. Então, eu queria só chamar a atenção para fazer esse recorte, para exatamente a gente entrar nessa perspectiva do agir, para a gente superar essa doença, essa chaga social que a gente tem na sociedade, o rompimento das relações tão frágeis. Então, o agir da campanha na perspectiva de a gente reconstruir esse tecido social, no sentido de, então, nesse tempo quaresmal, como que a gente também converte os nossos pensamentos, as nossas atitudes nessa perspectiva, então, de contribuir para a construção das relações. Por isso que já faz, assim, 2 anos, pelo menos 3, que na campanha da fraternidade a gente não desenvolve muito o texto do agir. A gente coloca proposições para que no nível pessoal, para que no nível comunitário e no nível de sociedade possa se definir, possa se pensar caminhos para uma ação concreta a partir do tema da campanha da fraternidade. Então, no caso nosso, pensando esse horizonte do agir, a gente pode pensar no âmbito pessoal, no âmbito comunitário, no âmbito de sociedade. Eu acho que algumas coisas, assim, muito simples. Eu digo assim, muito simples. Mas, por exemplo, no nível pessoal, quando eu quero superar essa síndrome de Caim, no sentido, eu não sou responsável pelo meu irmão. Não, eu sou responsável. Então, como que numa atitude simples, como que eu vou olhar para outra pessoa, por exemplo, com um olhar diferenciado, com o olhar da acolhida, com o olhar do amor? Essa é uma atitude que faz toda a diferença nas relações, no sentido de eu ser capaz de sentir compaixão, ternura, dar do meu tempo para cuidar da outra pessoa. Eu estou falando, veja, no âmbito pessoal, de atitudes muito simples, de como que eu não me fecho diante da presença do outro, mas que eu propicie, esteja aberto, por exemplo, para o diálogo, aquilo que o Papa Francisco vem falando tanto para nós, então, como que com a minha atitude, com os meus gestos, eu vou promover cultura do encontro. Então, eu estou falando isso no âmbito da dimensão pessoal, sabe? De eu valorizar muito a vida do outro. No âmbito por exemplo, assim, onde que a gente reside? Nós estamos residindo sempre perto de alguém, vizinhos, vizinhas. Então, como que eu também mantenho relações com os meus vizinhos, vou ao encontro dos vizinhos? Então, assim, a campanha da fraternidade, nessa perspectiva de superar esse medo do outro, propõe para nós atitudes muito simples no âmbito pessoal. Porém, é claro que também foi pensado atitudes um pouco mais, assim, no âmbito das relações. Uma questão, por exemplo, que a gente acredita muito nessa perspectiva, por exemplo, em muitos locais, no âmbito das comunidades, das paróquias, hoje está se desenvolvendo muito esses encontros onde as pessoas se encontram naquilo que nós chamamos assim, de escolas de perdão e reconciliação. Exatamente para a gente se desarmar um pouco diante da outra pessoa, acolher o diferente, de a gente gerar exatamente essa perspectiva do diálogo, do perdão, enfim, é uma proposta. Essa perspectiva que nós estamos trabalhando hoje na igreja, no âmbito da Igreja Universal,
essa perspectiva sinodal, né? Então, como que a gente também, no âmbito da nossa vida de comunidade, a gente também invista esforço pessoal nessa, de trabalhar nessa forma da comunhão, da participação, nesse espírito da sinodalidade. E nós não podemos descuidar de outro aspecto importante, que eu não falei, mas é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Como que também nós, nesse âmbito da vida comunitária, mas também passa por um aspecto pessoal, como que a gente, nós nos educamos para ajudar também a educar as outras pessoas, para esse correto uso das mídias sociais, das redes sociais. Porque as redes sociais hoje, né, o mundo da comunicação, enfim, tudo isso tem sido um canal também no lugar de nos aproximar, tem sido um canal de muito rompimento de relações, né? Então, eu creio que a campanha da fraternidade ela também nos chama exatamente para a gente pensar esse âmbito do uso desses instrumentos tão importantes e que tem um potencial comunicativo e de aproximação, para a gente usar isso, pro bom uso desse instrumento de comunicação e de evangelização, exatamente para a gente reatar, aproximar as nossas relações. E sem contar que eu acho que a gente pode ter, assim, usar e fortalecer também, né? Um outro aspecto que eu vejo que é importante, não está tão explícito no conjunto do tema, mas eu sempre coloco assim, como que a gente também usa esse tema da fraternidade, da amizade social, para a gente, inclusive, fortalecer onde que já existe ou onde que não existe, a gente, quem sabe, promover, por exemplo, espaços para a gente poder aprofundar, para a gente estudar e conhecer melhor a doutrina social da Igreja. Porque, às vezes, eu sinto assim, que a gente vive essa ruptura, essas tensões, esse aumento da indiferença, da intolerância, porque falta-nos base, às vezes, do conhecimento da doutrina social da Igreja. Então, eu acho que, nesse aspecto da vida comunitária, nesse agir, para a gente superar, superar a indiferença, o ódio, o ruído nas nossas relações, a gente poder sentar juntos e estudar o ensino social da Igreja é um caminho importante. E eu acho que um outro ponto, assim, que me parece que a campanha da fraternidade nos chama, como que nós, enquanto Igreja, junto com outras instituições, a gente pode fortalecer. Nós, nas pastorais sociais, falamos muito, de modo especial na pastoral carcerária, na pastoral do menor, a gente fala da justiça restaurativa. Eu acho que, se a gente puder também implementar onde que não tem, mas onde que existe já esses núcleos, a gente poder fortalecer, eu diria assim, é um lugar onde que a gente, de fato, fortalece os vínculos nesse âmbito da justiça restaurativa, no sentido de, através do diálogo, do encontro, de olhar frente a frente, a gente superar os conflitos existentes, pode ser entre pessoa a pessoa, família a família, uma comunidade, um conflito numa comunidade. E você sabe que os podcasts aqui da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil sempre tenta trazer ações concretas que pode favorecer o nosso... Você sabe que os podcasts da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil têm um diferencial. Eles sempre gostam de apresentar a você que nos escuta ações concretas que você possa conhecer de perto e também, por que não, ajudar de alguma forma. Lá no texto base da campanha, na parte do agir, onde nos pede para alargar a nossa tenda, o espaço da nossa tenda, tem quase um alfabeto inteiro de ações que você pode folhear lá e pode encontrar para que você possa desenvolver aí mesmo, na sua casa, na sua comunidade, na sua paróquia, começando do pouco, né? Mas agora nós queremos receber aqui no nosso podcast duas irmãs que vão falar para nós sobre temas muito caros,
tema do ecumenismo, do diálogo interreligioso e também, claro, a gente não pode esquecer o tema da economia de Francisco Clara, participação dos movimentos sociais nesta construção de uma amizade social. Paz e bem, um prazer estar participando aqui da Ciranda Franciscana, ainda mais sobre um tema tão relevante como o tema da campanha da Fraternidade 2024. Então, eu estava lendo algumas coisas sobre o tema da campanha desse ano e algo que me chamou muito a atenção no texto e também está destacado na mensagem do Papa Francisco são as feridas que a gente vai causando uns nos outros e umas nas outras, muitas vezes por mal entendidos ou por causa da forma como a gente se expressa, muitas vezes com falta de paciência ou de uma forma bastante exaltada, né? Então, tudo isso são maneiras da gente provocar feridas. E fala-se muito na mensagem da campanha desse ano, da amizade social, da importância da reconciliação, porque a reconciliação é um caminho para a gente cicatrizar as feridas, né? Toda ferida deixa marca, a gente sabe disso, né? Todos e todas nós temos as marcas lá de vacina, de quando a gente era criança, mas a vacina foi uma coisa boa, né? Então, assim como também a reconciliação, ela é algo muito positiva. Ela vai deixar uma marquinha, vai deixar uma cicatriz, porque essa cicatriz vai sempre nos lembrar de que, bom, em algum determinado momento da minha vida, eu tive uma inimizade, tive um conflito com alguém, mas eu tive a chance de conversar com quem eu feri. E nesse processo da conversa, nesse processo do diálogo, houve o reconhecimento dos nossos limites, o reconhecimento dos excessos, e a gente conseguiu se perdoar. E a cicatriz é sempre bom, por quê? Porque ela sempre nos lembra a possibilidade da gente poder buscar o perdão mútuo. Porque a gente já tem um perdão que é graça, que nos é dado por Deus. Então, se a gente já é abençoado, se a gente já é agraciada com o perdão de Deus, por que é que a gente tem que se revestir de uma arrogância para não ter que, achando que a gente não deve pedir perdão a ninguém ou que a gente não deve perdoar os outros? É óbvio, é até como uma resposta a essa graça amorosa de Deus que sempre nos perdoa, que a gente precisa também ter essa humildade de buscar o perdão e com o perdão a reconciliação. Então, desculpa, aqui no Brasil, a gente tem muitas oportunidades ecumênicas de colocar esses gestos concretos em prática. Uma oportunidade muito concreta é a própria campanha da Fraternidade Ecumênica, que mesmo sendo uma campanha da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela acaba alcançando pessoas de fora do âmbito da Igreja Católica Romana, porque os temas são temas que interessam e que dialogam com a realidade brasileira. Então, pessoas muitas vezes não religiosas, não cristãs, acabam também sendo impactados pelas campanhas da CF. E isso é muito relevante, porque é a oportunidade que a gente tem também para se repensar como país, para se repensar enquanto coletividade humana, né? E outra oportunidade, eu acho que a gente tem muito concreta, que vai acontecer logo depois que acontece no período de Pentecostes, é a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Então, o Brasil tem experiências ecumênicas concretas que ocorrem todos os anos. E o que a gente precisa? Nós precisamos nos abrir para essas experiências que já acontecem. Muitas vezes o que a gente percebe é um fechamento. Eu não vou, imagina, a pessoa de outra igreja, ela acredita em Jesus de uma maneira diferente de mim,
Um tem santo, o outro não tem santo. Só que, assim, o que nos torna irmãos e irmãs é o batismo, é a fé em Jesus Cristo. E, independentemente da gente se reconhecer ou não como irmãos e irmãs, é a fé em Jesus que nos torna irmãos. Esse amor incondicional de Deus por nós, por cada uma de nós, independentemente da raça, da etnia, do credo, da orientação sexual, do gênero, enfim, nós já somos irmãos em Jesus. Então, o que a gente precisa é se abrir para essas experiências, se dar a oportunidade de vivenciá-las. Eu sempre digo, quem participa de uma campanha da fraternidade, sendo ela ecumênica ou não, quem participa da Semana de Oração pela Unidade, quem se dá a oportunidade de, eu como evangélica, assistir uma missa, um católico assistir um culto, a gente sempre vai sair transformado, porque a gente vai dizer, nossa, olha só, que coisa linda é a gente poder celebrar juntos. O mesmo acontece com as experiências, com a vivência com outras religiões. O Deus, a forma de crer no sagrado pode mudar. Nós, cristãos, a gente tem a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um budista tem o Buda, um muçulmano tem Maomé, o Alá, o judeu tem Javé, né? Mas, assim, o pessoal do candomblé tem todos os orixás. Agora, a sacralidade da vida é comum a todas as tradições de fé. E é como numa família, né? Assim, a gente pode ter uma família grande, mas cada pequeno núcleo familiar que forma essa família ampliada maior vive as suas experiências. A gente pode ser diferente, mas a gente acaba sendo unidos lá pelos nossos ancestrais, né? Pelos nossos antepassados, tataravô, bisavô, avó, pai, mãe, por aí vai. Então, isso é esse elo que nos une. O mesmo acontece com o sagrado. Obrigada, Frei Roberto, meu querido irmão e amigo. É sempre uma alegria estar aqui. Eu sou Gabriela Consolaro, eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu faço parte do Secretariado Nacional da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, também sou da Ordem Franciscana Secular, sou advogada popular, atuo aí junto com os movimentos sociais e sou, sobretudo, militante da causa socioambiental também. E a gente vai construindo em todos os espaços que a gente pode esse reino de Deus que a gente acredita, né? Que pode ser construído desde já. Sim, muito massa tudo isso. Ô Gabi, o texto base, né, lembra em vários momentos e convida a todas as pessoas a participarem das iniciativas que envolvem e que favorecem no Brasil a amizade social. Uma delas é a economia de Francisco e Clara, né? Inclusive, né, no V, lá no início do texto base, no primeiro capítulo, ao falar sobre a economia, ele vai falar que este movimento, né, assim como os movimentos sociais, eu acho que também você pode partilhar com a gente a partir dessa perspectiva, enfim, esses movimentos populares, eles procuram favorecer as perspectivas que se orientam ao desenvolvimento humano mais equitativo e atento a todas as formas de vida no planeta. Eu queria perguntar a ti, né, o que é que tem a ver essa economia de Francisco e Clara e a amizade social? Absolutamente tudo a ver, né, meu irmão, com a amizade social. Eu acho bonito que é colocado no texto básico que a amizade social é um conceito que atravessa, né, toda a nossa forma de ser, de estar e de se relacionar no mundo. Então a economia de Francisco e Clara vai muito nesse sentido e eu acho que de alguma forma abarca todos esses vieses e âmbitos que a amizade social é apresentada para a gente na campanha da fraternidade, né? Claro, tem a perspectiva de romper também com o dualismo das visões, de tornar as coisas sempre mais complexas, né? Mais holísticas, a gente entender que nunca é só preto e branco, né? Que a vida é colorida e que tem muitas cores aí que a gente tem que acolher e abraçar nessa perspectiva também, mas naquela outra de alcançar as relações que a gente costuma invisibilizar no nosso dia a dia, né? Então as relações sociais não são só para superar esse modo binário que está dentro do nosso clubinho,
mas que a gente possa também ir para além, né, desse cubinho, dessas paredes, desse lugar em que a gente se fecha, para alcançar aquelas irmãs, aqueles irmãos que mais sofrem. E a economia de Francisco Clara tem muito a ver com isso, né? Construir novas economias é fazer com que todos possam fazer parte dessa ciranda, para mencionar que é o podcast que a gente está participando, né? Todas e todos podem fazer parte dessa ciranda. A economia de Francisco Clara faz esse chamado, e a amizade social é a forma pela qual a gente quer construir tudo isso. E sem esquecer da relação com a criação, né? Então, além de superar esse aspecto binário de pessoas que estão dentro do nosso círculo, além de ir para fora para enxergar também as marginalizadas e os marginalizados, ainda nos chama a uma relação mais íntima também com toda a criação, né? Francisco louva a Deus por todas as criaturas, a Laudato Si, aí que vai completar 10 anos ano que vem, é uma memória forte do Papa Francisco para a gente sobre isso. E a amizade social é essa chama que, de uma forma muito fraternal, vai nos ensinar a nos relacionar com todos esses agentes de transformação social que a economia de Francisco Clara chama para construir um mundo novo, né? E fala de economia, né? Quando solta essa palavra nas formações, nos lugares que a gente pensa, o primeiro movimento das pessoas é sempre se assustar, porque acho que a gente está trazendo o debate sobre o mercado financeiro ou os bancos, né? Nessa perspectiva macro que está muito afastado de nós. É claro, a gente fala disso também para nos contextualizar, mas a economia, quando o Papa nos chama realmar a economia, tem muito mais a ver com todas as relações que a gente cria entre nós, né? Você fala do termo economos, cuidado da casa. É a forma de administrar esse mundo que a gente vive, que o Papa, de forma muito inteligente também, chama de casa comum. E aí esse chamado da economia de Francisco Clara, que eu acho que tem muito a ver também com o propósito da campanha da fraternidade, ele parece grande, mas também é de muito compromisso no nosso dia a dia, né, e na nossa rotina. A campanha da fraternidade não é só um tema jogado pela igreja para a gente ir escutar lá nas homilias de vez em quando, né? Mas é também um compromisso diário que a gente faz nesse período da quaresma de alargar a tenda, né? De olhar, com os nossos olhos, poder enxergar além daquilo que a gente costuma enxergar, enfim, ou não enxergar mais ainda, em outros tantos espaços. Então, a economia de Francisco Clara vem bem para nos mostrar que economia é coisa nossa. Então a gente também pode efetivar essas transformações, né, nas nossas comunidades, nas nossas associações, em partidos políticos também, é claro, nas nossas comunidades paroquiais, né, nas nossas fraternidades, já que estamos aqui entre a família franciscana. São diversas e infinitas ações que podem operar essa engrenagem de transformação socioambiental. E a mesma lógica que os movimentos sociais usam, né, para, ao meu ver, os movimentos sociais, e eu me abasteço muito desse lugar, porque para mim é a esperança de um mundo novo que a gente quer no macro, que já acontece no micro, sabe? Eu atuo assim de forma mais próxima com o movimento de luta pela terra. Então são pessoas que são descartadas pela sociedade e que se direcionam a espaços para garantir ali não o mínimo para sobreviver, mas o mínimo para viver bem. Ter o seu pedaço de terra para plantar, ter uma escola que possa levar o filho que seja perto de casa, né? Ter água, ter uma casa de alvenaria, que é o desejo da maioria dessa população, da população do Brasil, e que muitas vezes não é atendido, né? E tem que ser olhado nessa perspectiva de que pessoas que não têm nada conseguem construir a esperança. E a gente tem a graça de ter o Papa Francisco, que reconhece isso, né? E que vê nos movimentos poetas sociais. Eu me arrepio falando disso, porque eu acho incrível que ele fale isso pra gente, né? E pra mim isso é um impulso também, pra gente continuar atuando nesse sentido, né? Ô, pastora Romi, inclusive eu queria que você falasse pra gente, a campanha da fraternidade está celebrando 60 anos, de vez em quando esta campanha se torna ecumênica. Eu queria que você falasse pra gente sobre a importância dessas campanhas na vida da igreja, tanto na dimensão da igreja católica, como também junto aos irmãos que comungam com a gente da mesma fé em Jesus, mas também, por que não dizer, das várias religiões. Então, eu vi um vídeo
em que são recuperadas todas as campanhas da fraternidade que ocorreram ao longo desses anos. E para mim passou um filme na cabeça, né? Em função das temáticas abordadas. E são temas muito importantes, como, por exemplo, o tema do direito à terra, né? A responsabilidade social da terra, toda a questão relacionada à questão carcerária, às pessoas imigrantes. Então, todos os temas abordados pelas campanhas da fraternidade, sendo elas ecumênicas ou não sendo ecumênicas, elas sempre vão abordar questões da vida social brasileira que merecem uma atenção maior. E o período quaresmal é exatamente isso, é um período de profunda reflexão. Então, a gente ter uma campanha que nos convoca, que nos convida ao focarmos, assim, ao olharmos para um ponto específico dessas pequenas rupturas diárias que ocorrem na nossa sociedade, é muito importante. Eu lembro muito da campanha que abordou o tema do tráfico humano e de como essa campanha também acabou sendo trabalhada, acabou impactando nas demais igrejas. Então, assim, eu acho que todos os temas sempre são importantes, sempre colocam questões relevantes para a vida em sociedade e principalmente para a vida de fé. Então, a gente se abrir para essa oportunidade, eu sei que tem muitas pessoas que muitas vezes não gostam muito da CF, mas eu acho que, assim, ao invés da gente já ser contra, vamos nos abrir para a gente ouvir. Porque eu tenho certeza que quando vai se ler o texto base, vai se ver os vídeos, vai se ver as ações concretas que são feitas, a gente vai ver o quanto essa campanha é relevante, os resultados concretos que ela tem dado ao longo dos últimos anos, né, desses 60 anos, e é uma grande oportunidade que a gente tem para se repensar também como comunidade e sociedade. Então, no nosso campo que você fala, né, das pastorais sociais, né, em termos de, se nós olharmos assim, aos 60 anos da história das campanhas, a gente poderia citar muitos exemplos, mas talvez o que mais se visibiliza, além de a gente fazer esse caminho da conversão, do caminho quaresmal a partir de um tema proposto pela campanha, eu diria assim que a gente pode medir também as transformações ocorridas a partir do meu gesto, do teu gesto, daquilo que a gente chama assim da coleta da fraternidade, da campanha, o gesto solidário. Porque é a minha conversão pessoal, mas também é a minha colaboração para que um grupo, para que uma comunidade possa mudar o seu jeito de viver, né? Sair de uma situação, quem sabe, de exclusão, de miséria, para ter a sua vida digna. Então, essa contribuição, eu quero ressaltar muito isso. Aquele pequeno gesto que eu realizo na coleta da campanha da fraternidade, isso muda muitas vidas. Eu digo isso porque eu sou do conselho gestor. Eu leio os projetos que chegam até nós. Eu avalio e dói muito o coração quando a gente diz assim que não pode atender um projeto por não termos o recurso suficiente. Porque a gente vê a potencialidade desse projeto, o que vai mudar, impactar na vida daquelas famílias. Que pode ser um pedido simples. Precisamos comprar uma máquina para fazer pão. Mas essa máquina, comprando isso, vai mudar a vida de muitas pessoas que vão estar aí juntos fazendo pão, gerando renda e gerando relações. E assim a gente pode citar sucessivamente. Então, eu queria dizer assim que talvez o maior gesto da campanha da fraternidade seja exatamente a gente discutir um tema, rezar esse tema, que posturas esse tema proposto me faz mudar, me faz converter, me faz transformar, e esse meu olhar para fora a minha generosidade para com as situações das pessoas, de comunidades, grupos que estão em situação de vulnerabilidade. Como é que eu vou me comprometer para ajudar?
Eu não posso ser como Caim, né? O que eu tenho a ver com essas pessoas? Não, eu tenho tudo a ver com essas pessoas. E tendo tudo a ver, eu quero ajudar, né? Para que, assim como eu tenho uma vida digna, a outra pessoa também tenha vida digna. O grupo tenha vida digna. Então, isso é quaresma, isso é conversão, né? Então, eu volto a dizer assim, a conversão não é só no âmbito espiritual, mas é muito concreto, no nosso dia a dia. É com a minha ajuda, com a minha colaboração, com o meu doar-se, o serviço, a doação material, para que a outra pessoa, outro grupo possa, vamos dizer assim, restabelecer a sua dignidade e vida plena. Esse é o grande ganho dos 60 anos da campanha da fraternidade. Eu acho que é de propósito, né, a parte do texto, da parte do agir, no texto base da campanha, é o mais curto. Mas, de fato, porque eu acredito que o agir exige, de fato, muita prática, né? Sair um pouquinho do continente teórico e de fato, proporcionar para as pessoas, para o leitor, para quem tem contato com o texto base, ações práticas para, de fato, alargar essa tenda e agir, fazendo acontecer a amizade social. Sabe que tem várias iniciativas e o texto apresenta várias, né? Uma delas, por exemplo, logo de início a gente deixa claro que é a campanha, a coleta da solidariedade, né? Que acontece no Domingo de Ramos. Queria que o senhor partilhasse para a gente, então, para terminar, a importância do povo assumir essas ações concretas, depois de todas essas reflexões aqui construídas, feitas, e como nós podemos agir, como o senhor falava no início, nos primeiros episódios, do pequeno, do lá de casa, né? Olhando para a minha realidade, para a minha vizinhança, o que é que eu posso fazer para que, de fato, essa amizade social, não uma amizade qualquer, né? Como muitas vezes tentaram cantar, poetizar, mas ela possa acontecer, de fato, no nosso dia a dia. Primeiro eu quero confirmar isso que o senhor disse, Frei. O agir é o capítulo menor, propositadamente. Por quê? Porque nós podemos aqui de cima, vamos dizer assim, aqui da CNBB em Brasília, nós podemos analisar a realidade. E isso nós fizemos no Ver. Nós podemos propor iluminações bíblicas. E isso nós fizemos com fartura. Mas nós não podemos agir. Podemos agir um pouquinho no que tange a nossa dimensão aqui. Mas a grande ação da campanha da fraternidade acontece nas comunidades. Por isso nós sugerimos. O capítulo 3º, ele é o agir, mas ele podia ser o sugerir, né? Porque o que nós temos ali são apenas sugestões. Como o senhor disse, sugestões concretas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da sugestão para alargar a tenda pessoal. Uma sugestão muito concreta para a gente alargar a tenda pessoal é a reconciliação consigo mesmo. Quanta gente precisa reconciliar-se consigo mesmo? Porque não está de bem consigo, não está de bem com a sua história, não está de bem com o seu corpo, não está de bem com o seu modo de viver, e aí faz da vida dos outros um inferno. Semeia a guerra porque está em guerra dentro de si. Então, conhecer-se, integrar-se, identificar as próprias guerras é um grande passo nesse alargar da tenda pessoal. Na tenda comunitária, uma ótima ação seria que a gente não se sinta donos da igreja. Isso é muito comum no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Gente que se apossa da igreja, né? A igreja é minha, entra quem eu quero, sai quem eu quero, eu não deixo fulano entrar, eu não deixo fulano sair. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Se nós nos convencêssemos como comunidades que não somos donos, mas somos simples administradores, como administramos a nossa vida, devemos administrar também as comunidades quando é a nossa vez, quando somos chamados a isso. Mas nunca donos das comunidades cristãs. E na sociedade, aí é mais complicado, mas eu tenho feito uma proposta muito concreta, que a gente reúna os formadores de opinião da sociedade, por exemplo, em cada cidade, uma sessão solene da Câmara Municipal, aonde estejam presentes a convite do padre, né?
o prefeito, o vice, o delegado, o promotor, o juiz, os que nós estamos ouvindo que vão ser os candidatos nas próximas eleições a prefeito, vice, vereadores, os diretores das escolas, professores, os donos dos meios de comunicação, seja jornal, rádio, TV, blog, etc., os pastores das outras comunidades, as lideranças das religiões de matriz africana, todos os formadores de opinião daquela sociedade. Desculpa a minha sinceridade, mas a gente tem mania de encher a Câmara de beata. E aí não dá resultado, né? Nós temos que levar para a Câmara os formadores de opinião da nossa sociedade. E que lá, depois de refletir sobre a campanha da fraternidade, nós propuséssemos um gesto concreto. Que tal se nas eleições de 2024 nós não nos esquecêssemos que somos todos irmãos e irmãs? Se todo mundo assumir esse compromisso lá na Câmara Municipal, pode não dar certo. Mas se a gente não propor, é fato que não vai dar certo. Então nós temos 50% de chance. E o nosso 50% de chance significa que eu semeio, mas é o Espírito Santo quem faz germinar. Então, nos 50% que tem para dar certo, está o Espírito Santo. Então, esse 50% cresce, né? Então, que tal se a gente fizesse isso? É uma forma de semear a amizade social na nossa sociedade. Se der certo, nós mudamos o tom da eleição, né? E outra, se você pensar assim, mas eu vou propor isso agora, até chegar na eleição, eles vão esquecer disso. Quando chegar a eleição, coloque uma faixa lá na frente da igreja. Não se esqueça. Não se esqueça, nós somos todos irmãos e irmãs também nas eleições, né? São propostas muito simples, mas que podem fazer a diferença. E chegamos aqui ao final de mais um episódio dos podcasts Ciranda Franciscana. Ainda não acabamos a nossa série, viu? Já te convido para visitar o nosso 4º episódio, onde nós queremos apresentar o testemunho de Francisco e Clara, a amizade destes dois que incendiaram e encantam ainda hoje a humanidade. E a você que já acompanhou todos esses episódios, convido a você a compartilhar com sua paróquia, com seu grupo do WhatsApp, da família, da pastoral, para que todos tenham acesso a este conteúdo riquíssimo que estamos trabalhando aqui nesse tempo. Paz e bem, e continue sintonizado aqui na frequência, nas ondas, nas redes sociais de nossa província.